O homem, em qualquer lugar, qualquer parte do mundo, nós temos os mesmos problemas, nós temos as mesmas necessidades. Pode ser um brasileiro, pode ser norte-americano, pode ser suíço, alemão. Todos nós precisamos das mesmas coisas. E nós temos as mesmas necessidades. E uma necessidade que todos têm, nós temos a necessidade de paz. Queremos paz entre as nações, queremos paz nas ruas, queremos ver paz em nossas casas e até uma paz real por dentro. Mas o problema que o mundo tem, que todos nós temos, em lugar de paz, nós temos esta aqui. Lutas. Nós temos lutas entre as nações, lutas na rua, lutas nas casas, nas famílias, e às vezes lutas por dentro. Uma outra necessidade, outro desejo que todos nós temos, esta aqui. É a vida. Queremos uma vida real. Uma vida que tem propósito. Uma vida abundante. Uma vida eterna. Ninguém quer terminar esta vida e não ter nada mais. Não existir mais. E todos nós precisamos disso. Mas no lugar de vida, temos medo. Medo de morrer e medo de viver. E quem pode nos dar a paz e a vida? Quem tem este poder mesmo? Eu posso dizer que nenhum pastor, nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhum padre, nenhuma pessoa pode te dar a paz e a vida que você precisa. Só existe uma pessoa que pode fazer isso. Esta pessoa é Deus. E Deus, Ele nos ama. Ele quer que temos paz e vida. A palavra de Deus diz que Cristo chegou aqui para nos dar a vida abundante. Mas nós não temos paz e vida. Nós temos lutas e medo e problemas neste mundo. Por quê? Tem uma palavra para explicar nosso problema. O problema que cria a separação entre nós e Deus é o pecado. É uma palavra que nem todo mundo gosta de ouvir. Mas de verdade o pecado existe. O que é pecado? É desobedecer a Deus. Deus diz, você não pode fazer isso, e eu faço. Ou Deus diz, você tem que fazer isso aqui, e eu não faço. De qualquer forma, a desobediência é pecado. E para ser bem claro, eu posso dizer que matar alguém é pecado. Roubar alguém, pegar algo que não é seu, é pecado. Ter sexo fora do casamento é pecado. A Bíblia nos diz claramente o que é que nos separa de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem problema de nos ouvir, a mão dele não é curta, que ele não pode estender a mão e nos ajudar e salvar. O problema é que nossos pecados nos separam do Senhor. Então, o pecado cria uma barreira entre nós e Deus. É como o Senhor está separado de nós porque nós temos a barreira do pecado entre os céus e a terra, entre nossas vidas e a vida do Deus. E também entre a vida que nós sofremos aqui
nesta terra e a vida que Deus quer que temos, a vida, a paz, a vida abundante e completa. E através dos séculos, os homens tentaram de várias maneiras chegar mais perto de Deus. Algumas pessoas dizem, olha, eu vou chegar lá com Deus. Eu vou fazer boas obras. Eu não sou ninguém mau, nunca matei ninguém, nunca roubei nada de grande valor, entende? Eu não sou muito ruim. Eu acho que Deus me ama, que eu posso chegar lá com Deus. Eu vou fazer muitas boas coisas e Deus vai me aceitar. Mas a palavra de Deus diz que o pecado nos separa de Deus. Que o salário do pecado é morte. E como eu posso pagar este salário? É só morrer. Então, nas boas obras, não tem poder de nos levar a Deus. Outros dizem, olha, eu vou ser muito religioso. Vou praticar minha religião todos os dias. Toda noite eu vou para uma igreja, sinagoga, um templo, algum lugar. E a minha religião vai me salvar. Mas eu posso dizer que nenhuma religião tem o poder de nos salvar. Nenhuma igreja tem o poder de nos salvar. Porque não tem como a religião ultrapassar esta barreira do pecado. Outras pessoas estão tentando filosofias, estudando, tentando ser mais inteligente, mas nada funciona para nos levar ao Senhor. Mas eu tenho boas novas. Nós não podemos chegar lá em cima com Deus, mas Ele chegou aqui. Deus chegou aqui na terra como Jesus Cristo. E Jesus Cristo chegou na forma de criança. Ele nasceu da Virgem Maria. Ele vivia uma vida perfeita. Ele nunca pecou. Ele nunca fez nada errado. Ele vivia uma vida perfeita. Ele pregava como ninguém jamais pregava. Ele ensinava o mundo com sabedoria. Ele fez milagres. Ele curou as pessoas doentes. Ele até ressuscitou pessoas da morte. Mas no fim da vida dele, ele acabou morrendo na cruz. Às vezes eu pergunto, o que você acha? Por que Jesus Cristo morreu na cruz? Algumas pessoas dizem, não sei, pastor. Outros dizem, olha, o mundo é tão cruel que matou o Filho de Deus. Outros dizem, claro, o pastor tinha uns pregos segurando as mãos e pés de Jesus, então ele foi pregado lá, então ele não podia descer. Mas de verdade, Jesus é Deus na carne. Ele tem todo o poder. Ele poderia ter chamado 10.000 anjos para salvar ele naquele dia. Você quer saber por que Cristo morreu na cruz? Não foram os pregos que seguraram Cristo na cruz. Foi o grande e imenso amor dele que segurou ele na cruz. Jesus Cristo morreu em nosso lugar porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o que eu preciso sofrer para os meus pecados é a morte. Mas Cristo pagou o preço da morte em meu lugar. Mas como eu posso aproveitar isso? Como eu posso receber o perdão de Deus? Como eu posso receber o preço que Cristo pagou na cruz? No dia quando Cristo morreu, morreram mais 2 criminosos. Um de cada lado de Cristo. 2 ladrões. Um ladrão xingava Cristo. E ele falou, se tu és o Cristo, se tu és Deus, então, desça da cruz.
Salva-te a ti mesmo e a nós. Ele quis a salvação, mas a salvação deste mundo. E ele não quis pagar o preço dos pecados dele. E ele não tinha fé em Cristo, falando, se tu és Deus. Mas o outro ladrão, do outro lado, foi diferente. Este ladrão, naquele dia, ele morreu. Ele foi sepultado longe de Deus. Do outro lado, este outro ladrão, ele fez algo diferente. Ele falou, Senhor, primeiro ele falou para o primeiro ladrão, caia-te. Nós merecemos a morte. Quer dizer, ele entendeu a pena do pecado dele. Ele era ladrão. Bem provável que ele matou alguém. Roubando, ele matou alguém e estava embaixo da pena da morte. E ele admitiu, ele confessou o pecado. Nós merecemos a morte, mas este homem, Cristo, ele não merece. Ele reconheceu Cristo como o homem puro e perfeito. Mas mais do que isso, ele falou uma outra coisa muito interessante. Ele falou, Senhor, quando tu entras no teu reino, lembra de mim. Ele tinha fé. Naquela hora, a maioria dos discípulos fugiram. Os homens que andavam com Cristo 3 anos, fugiram. Os homens que viu os milagres de Jesus, fugiram. Este homem, claro, não podia fugir, estava pregado numa cruz, mas ele tinha fé. Ele falou, quando tu entras no teu reino, qual reino? Cristo está morrendo. Ele entendeu que tem um reino que vem depois desta vida aqui na terra. Um reino eterno, um reino espiritual, que a eternidade existe. Ele reconheceu isso e ele reconheceu Cristo como a porta para entrar nesta eternidade. Ele pediu de Cristo a salvação. Cristo falou uma coisa incrível. Ele falou, hoje, tu estarás comigo no paraíso. Quer dizer, Cristo, após a morte, ele não ficou no túmulo. Ele ressuscitou e foi para viver lá nos céus com o Pai. Hoje ele vive, ele tem todo o poder, toda a autoridade, está ao lado do Pai. Mas ele falou para este ladrão, tu estarás comigo. Mas como? Ele era ladrão. Boas obras. Ele não fez boas coisas. Ele fez coisas ruins. Ele nunca frequentava nenhuma igreja. Nunca foi batizado. Como ele podia receber a palavra de Jesus dizendo, tu estarás comigo no paraíso hoje? Eu vou explicar. Ele fez 3 coisas, na verdade. 3 coisas que todo mundo tem que fazer. A primeira coisa, ele confessou os pecados. Ele admitiu a culpa que ele tinha e que ele merecia a morte mesmo pelos pecados. Ele não tentou de nenhuma maneira negociar com o Senhor. Oh Senhor, salva-me. Eu vou servir o Senhor pelo resto da vida. Quer dizer 1 hora porque estou morrendo. Entendi? Ele não falou nada disso. Ele não tinha nada a oferecer ao Senhor. Eu mereço a morte. Ele admitiu isso, que ele não tinha nenhuma coisa na vida dele que merecia a salvação. Segunda coisa, ele tinha fé. E ninguém pode chegar ao Pai, ao reino do Senhor, sem a fé. Ele tinha confiança em Jesus. Que Jesus podia salvar ele. Que Jesus teria um outro reino eterno um dia. E ele colocou a fé em Jesus Cristo. E ele fez mais alguma coisa. Ele falou com a boca e pediu. Senhor, lembre de mim. Hoje à noite você pode fazer a mesma coisa.
Você não precisa fazer muitas boas obras. A vida com Cristo vai levar você depois de ser transformado por Deus, para fazer as coisas que agradam no Senhor. Não é para fazer coisa boa antes. Não é que eu preciso me arrumar minha vida para Deus me aceitar. Jesus é o médico dos médicos. Eu posso chegar diante dele doente com o pecado. E Ele vai me curar. Ele vai me amar. Ele vai me aceitar. Ele vai te amar e aceitar. Primeira coisa é confessar. Eu preciso. Não tenho nada em mim. Sou pecador. Tem alguém aqui hoje à noite perfeito? Que nunca pecou, nunca fez nada errado? Eu preciso baixar a mão. Eu sou pastor, não sou perfeito. Segunda coisa, colocar fé em Jesus Cristo. Acreditar que Ele é Deus na carne, que Ele morreu na cruz, pagou o preço de nossos pecados, que Ele vai um dia voltar para o povo dele e que Ele tem preparado um lugar para nós, um lugar eterno. E finalmente, pedir. Quer dizer, entregar a sua vida nas mãos de Jesus, dizer, salva-me, Senhor. Salva-me. Transforma a minha vida. Eu vou orar hoje à noite. Eu quero que você orar comigo. A pessoa que nunca aceitou a Cristo, neste momento você pode orar comigo. Eu vou orar, você pode até repetir as palavras, mas repetindo a palavra não tem nenhum poder mágico. Você tem que de coração mesmo falar ao Senhor o que eu estou falando. Então vamos orar juntos aqui hoje à noite. Nosso Senhor, eu quero confessar. Eu sou um pecador. Eu não sou perfeito, Senhor. Perdoa-me. Eu tenho fé. Tu és o Senhor, o Deus dos deuses. Tu estás vivo hoje e tem todo o poder. Eu preciso de Ti. Eu quero entregar minha vida nas Tuas mãos. Salva-me, Senhor. Transforma-me. Eu quero Te seguir em minha vida, Senhor. Senhor, eu não sei a situação de ninguém aqui hoje à noite. Mas Tu sabes, Senhor. Tu conheces todos nós, por dentro, para fora. Tudo que eu tenho feito, o Senhor já viu. Mas alguém hoje à noite, alguém que orou comigo, entregou a vida nas mãos do Senhor. A Tua palavra, Senhor, tem uma promessa. É a promessa que aquela pessoa recebeu a salvação do Senhor. A Bíblia diz, quem chama ao Senhor, aquela pessoa recebe a resposta do Senhor. E que a salvação vem quando confessamos com a boca, acreditamos no coração, na palavra do Senhor. Quero pedir, Senhor, que nós possamos lembrar da grande salvação que temos do Senhor. Que possamos viver nossas vidas aqui com fé. A mesma fé que nos levou à salvação, acreditando no Senhor, na vida eterna, na vida após a morte, na vida que precisamos viver aqui como crentes, como seguidores do Senhor. Que esta realidade possa nos animar todos os dias. Lembrando que não merecemos nada do Senhor, porque somos impuros, imperfeitos, mas que o Senhor nos ama. Ainda assim, o que o Senhor tem, pelo grande e imenso amor, o Senhor pagou o preço de nossos pecados.
sofreu a morte que nós devemos sofrer, tem nos libertados do mal e podemos agora receber o dom gratuito do Senhor, que é a salvação na vida eterna, a vida com o Senhor. Que a tua igreja possa sempre lembrar disso, que eu possa sempre lembrar disso e te seguir todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.